Olá, estudantes do sexto ano, aqui quem fala é a professora Elaine e hoje nós vamos estudar relações ecológicas. Essa aula foi elaborada por mim e pela professora Sandra Lemos, que estamos responsáveis pelo sexto ano. A ecologia é a parte da biologia que estuda as relações entre os seres vivos e o ambiente, né, e o ecossistema onde elas estão inseridas. E aí a gente vai estudar essa introdução à ecologia agora no sexto ano. Essas relações que os seres vivos estabelecem entre si e com o ambiente são chamadas de relações ecológicas. Elas podem ser intraespecíficas, quando se estabelecem entre indivíduos de uma mesma espécie. Elas podem ser interespecíficas, quando elas se estabelecem entre indivíduos de diferentes espécies. Elas podem ser harmônicas, quando uma das espécies é beneficiada ou as duas são beneficiadas e, mais importante, que nenhuma das duas tenha prejuízos, né? E as desarmônicas são aquelas onde pelo menos uma das espécies tem algum tipo de prejuízo. Então aqui a gente tem exemplos de harmônicas, a gente tem as sociedades, colônias, mutualismo, comensalismo. E as desarmônicas, a gente tem competições, canibalismo, predatismo, parasitismo, esclavagismo, amensalismo. Colônias são aquelas associações entre indivíduos da mesma espécie que estão unidos entre si, podendo ou não ocorrer divisão do trabalho. Por exemplo, os corais, bactérias, caravela portuguesa, né? São exemplos de colônias. As sociedades são associações entre indivíduos da mesma espécie organizados de modo cooperativo, como é o caso das abelhas, formigas, cupins, né? Aqui na imagem de colônia, nós temos a caravela portuguesa. E aí a divisão das partes dessa colônia, né? Nós temos os alimentadores, os protetores e o flutuador. Essa estrutura flutuadora fica para fora da superfície da água, né? E é possível a gente ver elas flutuando no mar. Essa parte dos protetores é onde fica uma toxina que provoca queimaduras, e essas queimaduras podem ser graves. No caso das abelhas, né, que é um exemplo que a gente utiliza muito porque elas são importantes na reprodução das plantas, né, porque elas são polinizadoras, então elas carregam o pólen de uma planta para outra, ajudando essa planta a se reproduzir. E isso para nós é muito importante, né, porque os nossos alimentos, a maioria das espécies que o ser humano usa para poder se alimentar são polinizadas pelas abelhas. Então, por isso que a gente tem uma preocupação grande com a proteção desses bichinhos, né? Porque eles nos ajudam a ter alimento. E aí a gente falou da divisão pode haver divisão de trabalho, né, na sociedade, e aqui a gente vê a diferença, inclusive, no corpo delas, A gente tem aqui no canto abaixo a imagem das 3 categorias aí de indivíduos que formam a sociedade das abelhas, né? A rainha, o zangão e a operária. Então, você pode observar que inclusive tem diferença de tamanho do corpo delas, né? A rainha, ela é reprodutora, ela bota os ovos, né? E o zangão, ele também é reprodutor, né? Ele fecunda a rainha e também ajuda na proteção da colmeia. Já a operária é que faz o trabalho tanto de buscar o pólen, carregar o pólen de uma árvore para outra, né? E nisso ela faz a polinização e também ela carrega para dentro da colmeia, onde elas vão transformar isso na cera, né, fabricar o própolis. Elas que são responsáveis por vedar a colmeia com o própolis e a cera. E aqui a gente tem um outro exemplo de relação harmônica, que é o mutualismo, né? Nesse caso aqui do líquen, que é o que está na imagem aí, né? É uma associação entre cianobactérias, né? Que é um tipo de alga, e um fungo. Nesse caso,
o fungo fornece abrigo, né, para a alga, então a alga não vai desidratar e morrer, e a alga fornece alimento para o fungo. Então, os dois estão ganhando. É uma relação de mutualismo, porque os dois estão tendo benefício, né? Um está ganhando abrigo, o outro está ganhando alimento. Relações interespecíficas harmônicas, a gente tem o exemplo do comensalismo, que é uma associação entre espécies diferentes em que uma ganha alguma coisa e a outra não tem prejuízo, né? O exemplo que a gente pode falar aqui é do tubarão-baleia com a rêmora do mar. A rêmora é um peixe que nada junto com o tubarão-baleia, se alimentando dos restos de alimento do tubarão, mas não causa nenhum prejuízo para o tubarão. Outro exemplo muito típico é o inquilinismo, onde uma espécie só vive em cima ou do lado do corpo de outra espécie, sem provocar prejuízo. Um exemplo são as bromélias, que são plantas que vivem em cima do corpo de outras plantas sem causar prejuízo algum para elas. A gente tem aqui agora exemplos de relações interespecíficas, ou seja, de espécies diferentes, indivíduos de espécies diferentes, e desarmônicas, né? Então, onde alguém pode ter um prejuízo. Nesse caso aqui, a gente tem aí na imagem, né, um elefante, a gente pode avistar zebra, cervos, né, que estão competindo por um recurso natural, que é a água, né? Então, essa competição, né, quem for mais forte, quem tiver o bando maior e conseguir tomar conta da poça, vai ter água. O restante, né, quem for mais fraco, pode ficar no prejuízo e ficar sem água. Então, uma relação desarmônica, uma competição interespecífica desarmônica. O predatismo é essa relação onde o indivíduo mata, né, ele caça e mata um indivíduo de outra espécie para se alimentar. Então, a gente tem aí o elefante marinho se alimentando de uma foca pequena, a gente tem o louva-a-Deus se alimentando de uma borboleta e a joaninha matando aí um pulgão para se alimentar. Então, essa relação é de predatismo. Outra relação, e que aí nos interessa muito, porque alguns parasitas nos atingem, né? Atinge a nossa saúde, atinge o nosso corpo, né? Então, essa relação interespecífica desarmônica, chamada parasitismo, é onde o indivíduo de uma espécie rouba os nutrientes do corpo de um indivíduo de outra espécie. Então, a gente tem os exemplos aqui do carrapato e o mosquito que suga o sangue, né, do seu hospedeiro. A gente tem aqui a tênia, né, que é um verme que se aloja dentro do corpo, inclusive atinge o ser humano, né, pode atingir o ser humano. Então, ela vive dentro do intestino e consumindo os nutrientes daquele corpo, né, então causando prejuízo para a saúde do hospedeiro. E a gente tem também os vegetais parasitas. E aqui a gente tem dois exemplos. A erva de passarinho, que o passarinho defeca essas sementes e ela brota em cima de outra planta e as suas raízes invadem, né, entram dentro do caule da planta hospedeira e suga a seiva, causando prejuízo para a planta hospedeira. O cipó chumbo também, né, ele forma esses filamentos aí, né, e as suas raízes entram também dentro do caule da planta hospedeira e suga a seiva direto do caule. Então, algumas curiosidades. O esclavagismo é quando uma espécie se beneficia do trabalho de outra espécie. O exemplo aqui que a gente tem é do chupim, que é essa ave que ela rouba o ninho de outra espécie. Então, outro passarinho fez o ninho, teve o trabalho de coletar lá os galhos, né? Construir o ninho, e ele vai lá e rouba o ninho e bota os ovos no ninho dessa outra espécie. E outra curiosidade é o mimetismo, né? Que é essa capacidade que algumas espécies têm de se parecer com aquilo que não é.
Então a gente tem aqui em cima, né, uma mariposa venenosa que se parece com a borboleta monarca, e o passarinho vai comer e ele é envenenado, né? Ele começa, tem ele vomitando ali na outra imagem, porque ele comeu essa borboleta aí venenosa. Embaixo a gente tem uma lagarta que parece com uma serpente. E a gente tem aí do outro lado um inseto, né? Uma espécie de louva-a-Deus que se parece com uma folha. É o famoso parece, mas não é. Então a natureza está cheia dessas estratégias de sobrevivência. Então é isso a nossa aula. Eu espero que vocês tenham uns bons estudos aí na 14ª quinzena. Qualquer dúvida, a gente está disponível nos grupos de WhatsApp e também nos comentários lá no mural da plataforma, certo? Até a próxima!